Olá, pessoal. Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Brasil colonial. Vamos falar agora sobre o processo de interiorização no território brasileiro, no território colonial brasileiro, e os acordos que tiveram que ser feitos entre Portugal e Espanha para redefinir aí, né, as fronteiras, os limites, uma vez que o Tratado de Tordesilhas com a União Ibérica praticamente perdeu a sua validade. Não é? Outra questão é o período minerador, como é que se constituiu todo o processo de exploração mineradora no período colonial no Brasil, né? Desde o seu auge até o seu declínio. O século XVIII foi o grande marco e, finalmente, entendemos um pouquinho da administração do Marquês de Pombal. Ok? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre esse conteúdo. Me acompanhe. Muito bem, aí está, né? O período entre os séculos XVII e XVIII, nós tivemos elementos fundamentais no processo de interiorização. Né? Os jesuítas nós já tínhamos observado em outros momentos, em outras oportunidades, e aqui agora a gente observa o bandeirismo, a mineração e o período pombalino. São esses os elementos que vão marcar aí esse nosso conteúdo. Perfeito? Muito bem. Vamos avançar aqui. Ok. Olha aí. Então, nesse processo de expansionismo, né, nesse processo de expansão, os elementos da expansão territorial na colônia envolveram os jesuítas, perfeito? Os jesuítas, já desde o século XVI, eles vão penetrando no interior do território colonial brasileiro para poder catequizar os nativos, né, catequizar os indígenas no contexto da Contra-Reforma. A pecuária, porque o gado chegou primeiramente como força de tração e para a subsistência, mas na área litorânea foi ocupando espaço para a cana-de-açúcar. Então, o gado foi oficialmente empurrado para o interior do Brasil, tanto lá na região Nordeste, onde se iniciou a pecuária, como depois na região Sul, onde a pecuária encontrou melhores condições para ser exercida. E nós tivemos as entradas, que eram expedições de exploração oficiais, quer dizer, do governo português, da coroa portuguesa, então aqui caráter oficial, e as bandeiras, expedições exploratórias de caráter privado, de caráter particular, não que não pudessem ter algum auxílio do governo, mas essas são de iniciativa popular. Né? Muito bem, iniciativa particular, perdão, a iniciativa privada. Beleza. Bom, aqui os jesuítas, né? É sempre bom lembrar que os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica, também chamada Companhia de Jesus, né? Surgiu em 1534 no contexto da Contra-Reforma lá na Europa, né? Que é o contexto da Contra-Reforma do século XVI, com o objetivo de disseminar a fé pelo mundo, valendo-se da catequese, valendo-se da educação religiosa, perfeito? Os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações, né? Se preparavam para viverem em locais inóspitos, em locais de muita dificuldade para adaptação com condições adversas. Né? E, no Brasil, eles chegaram com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1549. Chegou o padre Manuel da Nóbrega, e depois, com o segundo governador-geral, o Duarte da Costa, veio o padre José de Anchieta. Beleza? Bom, eles formavam as chamadas missões ou reduções. Então, aquele modelo circular utilizado pelos indígenas, né, a taba com as suas ocas, é alterado por esse sistema de enfileiramento, né, das moradias, a organização de um colégio, de oficinas artesanais, do cultivo. Então, vai ter toda uma mudança na estrutura do modo de vida do indígena, né? As chamadas missões ou reduções criadas aí pelos jesuítas. Nos séculos XVI e XVII,
houve a exploração da região amazônica, principalmente em virtude da penetração dos franceses ali na região do Maranhão. E ali na região amazônica vamos explorar frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e também culinárias. Então serão chamadas de drogas do sertão. Drogas do sertão. Cacau, cravo, guaraná, urucum, baunilha, castanha, enfim, né? Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão era feita pelas missões. Então, os padres vão explorar ali as drogas do sertão na região amazônica, valendo-se da mão de obra indígena. Certo? Paralelamente a isso, a dificuldade de algumas regiões em conseguir mão de obra escrava africana fez com que surgissem expedições que penetravam no interior em busca de mão de obra indígena e também em busca de encontrar riquezas no interior do território. Vão ser as bandeiras, que partiram predominantemente de São Paulo, mas tiveram algumas bandeiras também partindo da Bahia. Né? Em suas incursões pelo interior, também realizavam essa mesma atividade, de explorar drogas do sertão, com o objetivo de vender o produto lá na região litorânea. A extração das drogas do sertão atendia demandas provenientes tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Perfeito? Olha aí, ó. No desenvolvimento do processo de colonização do Brasil, deixa eu organizar aqui um pouquinho, processo de organização do Brasil, nós tivemos aí as expedições pelo interior, com vários objetivos. Capturar índios para serem utilizados como mão de obra, busca por metais preciosos, captura de escravos africanos fugitivos, né? Exploração das drogas do sertão. Aqui não só a captura de escravos africanos fugitivos, mas também o combate aos quilombos. Né? As expedições pelo interior do território estiveram divididas entre entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras. Vamos ver lá? Entradas e bandeiras. As entradas envolviam a organização do governo português na realização de expedições que buscavam também capturar índios, prospecção de minérios. Então, tinha caráter governamental as entradas. Com o domínio espanhol, né, passado ali domínio espanhol, as autoridades coloniais incentivaram ações exploratórias na esperança de encontrarem riquezas no interior aí do território. Agora nós temos as bandeiras. As bandeiras são de caráter privado, né? A exploração do território colonial pelas bandeiras aconteceu aí, né, por particulares, olha aí, veja bem, são particulares, interessados em obter riquezas, né, metais preciosos, captura de índios, enfim. Eles eram conhecidos, né, ficaram conhecidos como bandeirantes, indivíduos rústicos, né, que penetravam pelos sertões e acabaram ultrapassando ali a linha de Tordesilhas, né, o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras saíam geralmente das regiões de São Paulo de Piratininga, né, fundada pelos jesuítas, e São Vicente, no litoral paulista, fundada pelo Martim Afonso de Souza, no início ali da expedição colonizadora do Brasil. Né? Ao longo do tempo, o bandeirismo se dividiu em diferentes modalidades. Olha, então nós temos tipos de bandeirismo. Vamos dar uma olhadinha? Então, tipos de bandeiros. Nós temos o bandeirismo apresador ou de preação. Teve como nomes importantes os bandeirantes Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, que é até nome de rodovia, né? Rodovia Raposo Tavares, ligando ali São Paulo ao Mato Grosso. Bandeirismo prospector, né? Então, aqui apresador. Okay? Aqui prospector, aquele que vai em busca de metais preciosos. Alguns vão chamar também de bandeirismo de mineração. Nomes importantes como Fernão Dias Paz, Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, né? Esse penetrando na região de Goiás, o Anhanguera, também nome de rodovia, né? Ligando aqui Goiás
a São Paulo a Goiás, sertanismo de contrato. Estes aqui contratados por fazendeiros para combater índios e negros quilombolas. O mais famoso deles, Domingos Jorge Velho, que eliminou o quilombo dos Palmares, ali na região de Alagoas, né, entre Alagoas e Pernambuco. E nós temos as monções, que eram expedições de abastecimento, expedições fluviais de abastecimento, geralmente ligando São Paulo ao Mato Grosso. Okay? Olha, no chamado bandeirismo apresador, as expedições tinham como grande alvo o aprisionamento e a venda de índios como escravos. Tá? E aí, nesse caso, você vai preferir buscar o índio já catequizado, educado pelos padres, ou o índio em seu estado natural? Óbvio que os índios já devidamente educados, né? Educados entre aspas, pela Igreja Católica. Isso vai levar, obviamente, a um confronto, a um conflito entre bandeirantes e igreja, né? Até porque a igreja discursava contrariamente à escravização de índios. Né? O outro que nós temos é o bandeirismo prospector, ou bandeirismo de mineração. Esse que ia em busca de metais e riquezas minerais no interior do território. As primeiras minas foram encontradas na região das Minas Gerais. O sertanismo de contrato, né? Esses homens aí rústicos, né, contratados para combater, veja aqui uma cena de confrontação entre bandeirantes e negros aquilombados, quilombolas, né? Olha aqui, ação expedicionária contratada por representantes da coroa ou por senhores de engenho, fazendeiros, para quê? Combater as populações indígenas mais violentas ou realizar a recaptura dos escravos africanos que tinham fugido. Perfeito? O bandeirismo de contrato foi empregado na organização de forças também, combatendo ali, olha, os quilombos. Destacamos o nome há pouco do Domingos Jorge Velho, que eliminou o quilombo dos Palmares lá em 1695. Né? Muito bem. As chamadas monções, olha aqui a gravurazinha, né? Chamadas monções, foram expedições fluviais de abastecimento ali entre a segunda década do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Contato entre a capitania de São Paulo e a capitania de Mato Grosso. A descoberta de ouro na região de Cuiabá, né? Por Pascoal Moreira Cabral, isso ali por volta de 1719, foi o que impulsionou as navegações que aumentaram a comunicação entre São Paulo e Mato Grosso à época, né? Pelo Rio, via Rio. Fluvial. Está aqui um mapinha, ó. Você sai de São Paulo e vai percorrendo aqui, vem para Vila Boa, vai parar lá em Bom Jesus de Cuiabá, esse seria um caminho, né? E agora o caminho aqui pelo Rio, olha, olha que rio, ó, Rio Tietê, o Rio Tietê, né? Saindo daqui e avançando em direção ao Mato Grosso, as monções, expedições fluviais de abastecimento. Bom, pessoal, entre os séculos XVI e XVII, nós tivemos a União Ibérica, não é isso? Entre 1580 e 1640. E o desenvolvimento de outras ações que vão modificar a ocupação do espaço colonial no Brasil. A União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, perdeu efeito. Né? Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perde seu efeito, porque agora as terras de Portugal passariam a pertencer à Espanha, na verdade, à União das Coroas Ibéricas. As ações dos bandeirantes, dos pecuaristas e dos jesuítas alteraram os marcos territoriais. E aí, isso vai acabar obrigando a tratados para recompor esse processo. Né? Olha aí, o processo de ocupação que transgrediu a linha de Tordesilhas obrigou que os limites das colonizações lusitana, hispânica e espanhola fossem
revisto. Né? Porém, esse não foi um processo simples, não foi um processo fácil. Ele foi muito conflituoso, porque envolvia interesses políticos, interesses econômicos, interesses geoestratégicos. Aí, então, nós vamos ter aqui um primeiro tratado nesse sentido, que foi, aqui são tratados para tentar ajustar as áreas territoriais, uma vez que o Tratado de Tordesilhas foi transgredido durante o período da União Ibérica. Então, olha bem, já em 1680 foi fundada a colônia de Sacramento por portugueses. Aqui, ó, aqui está, vou marcar para vocês, estão vendo aqui, ó. Vocês estão notando que está na região do Uruguai, está na região do que atualmente é o Uruguai. O Tratado de Tordesilhas, se você pegar o Tratado de Tordesilhas, ele vai passar aqui, ó. Então, essa área aqui não poderia ter sido efetivada por portugueses, né? Por outro lado, os espanhóis avançaram, formando aqui os 7 povos das missões. Então, aqui, colonização portuguesa, originariamente, aqui, colonização espanhola. Muito bem. O Tratado de Lisboa, que é um primeiro tratado já em 1681, com muito custo, definiu que a região do Sacramento ficaria com Portugal, apesar de estar do lado onde antes, outrora, fora a área espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. O que a Espanha queria? Retomar aquela linha de Tordesilhas, mas isso era praticamente impossível, porque já tinham ocorrido muitas penetrações e ocupações no território. Tá? Com o apoio da Inglaterra, Portugal conseguiu efetivar isso, mas os espanhóis só saíram da região em 1683. Mas não parou por aí, não. Vão ter novos conflitos. Olha, vamos ter aqui o primeiro Tratado de Utrecht. Utrecht é na Holanda, em 1713. Né? Houve um processo de guerra de sucessão ao trono espanhol, envolvendo França e Espanha. Né? O neto do rei Luís XIV, o rei Sol, tinha pretensão de assumir o trono espanhol, com a morte do último rei da dinastia da Espanha, e depois de uma guerra eles vão fazer um acordo. E Portugal também, nessa guerra, tomou partido e vai fazer acordos para estabelecer limites aqui no Brasil, vai envolver até o Brasil. Né? Então, firmado entre Portugal e França, tá? Para estabelecer os limites entre os dois países na costa norte do Brasil. Deve ser lá no norte, lá na região onde atualmente está o Amapá. Isso mais tarde servirá até de referência para que o Amapá seja definitivamente incorporado ao Brasil e se estabeleça ali as áreas de fronteira na parte norte do Brasil. Primeiro Tratado de Utrecht. Mas houve também um segundo Tratado de Utrecht, em 1715, aí já fazendo referência à região sul, né? Firmado entre Portugal e Espanha, restabelecendo a posse da colônia de Sacramento para Portugal. Né? Então, de novo, a colônia de Sacramento nas mãos dos portugueses. Aqui, Tratado de Utrecht. Ó, o primeiro Tratado de Utrecht, aqui, ó, a fronteira aqui do Amapá com a Guiana Francesa. Né? Ali, tá vendo? Isso depois, mais tarde, vai definir, inclusive, essa fronteira. E em 1715, o número 2, aqui, ó, envolvendo a região, de novo, aqui a região de Sacramento, assinado entre Portugal e Espanha. Beleza. Bom, anos mais tarde, nós tivemos o Tratado de Madrid, 1750, entre Portugal e Espanha. Estabeleceu os limites entre as colônias dos dois países na América do Sul, respeitando a ocupação realmente exercida. Quer dizer, 7 povos das missões. A ocupação foi espanhola, beleza. Sacramento, a ocupação portuguesa, beleza. Então, é o princípio do uti possidetis. A terra deve pertencer a quem a ocupa. E aí eles vão abandonar definitivamente aquela tentativa de restaurar a linha de Tordesilhas. Só que um problema, pessoal. A colônia de Sacramento passaria ao domínio da Espanha e 7 povos das missões ao domínio português. Mas, espera aí, a colônia de Sacramento não foi ocupada por portugueses? Foi.
E Sete Povos das Missões não foi ocupada por espanhóis? Foi. E o princípio não é do uti possidetis, quem ocupa é o dono? Perfeitamente. Mas veja, nesse caso de Sacramento e Sete Povos das Missões, eles vão fazer um acordo e uma exceção. Então, as áreas ocupadas por portugueses ficam com Portugal, as áreas ocupadas por espanhóis ficam com espanhóis, à exceção da região do Sacramento e de Sete Povos das Missões, porque senão isso geraria uma descontinuidade territorial. Então, eles trocaram figurinhas. Olha, Sacramento fica com a Espanha, definitivamente agora, e Sete Povos das Missões, que foi colonizada por padres espanhóis, vai ficar com Portugal. Então, o Tratado de Madrid definiu isso. Olha aí, ó. A colônia de Sete Povos das Missões correspondia às seguintes localidades: Santo Ângelo, São Borja, São João Batista, São Lourenço, São Nicolau, São Miguel e São Luís Gonzaga. Ainda hoje são municípios ali na região do Rio Grande do Sul. Então, Sete Povos das Missões, localizado ali no Rio Grande do Sul, enquanto que a região de Sacramento, na região do Uruguai. Os padres jesuítas espanhóis, que fundaram lá Sete Povos das Missões, não concordaram com o Tratado de Madrid. Não concordaram em ceder a região a Portugal. Para defender os territórios, o que esses padres jesuítas espanhóis fizeram? Para defender contra o domínio português e a ação de bandeirantes, eles armaram os índios guaranis. Né? Armaram os índios guaranis, temerosos das ações dos bandeirantes. Isso vai gerar um conflito, serão as chamadas guerras guaraníticas. Pega justamente o período ali do Marquês de Pombal. Né? Falei, Tratado de Madrid, a gente já tinha observado, né? A região de Sete Povos das Missões ficaria com Portugal, apesar de ter sido colonizada por padres espanhóis. A região de Sacramento ficaria com a Espanha, apesar de ter sido colonizada originariamente por portugueses. Então, para todo o restante aqui, ó, vai valer o uti possidetis, tá vendo? Essa área aqui, ó, essa área todinha aqui, ó. Isso aqui não era área de domínio espanhol e os portugueses não penetraram? Pois é, por esse acordo vai valer o uti possidetis. A área pertence a quem ocupa. Com relação ao sul, vai se fazer uma exceção, vai se fazer uma troca aqui, digamos, de figurinha. Os portugueses ficaram com Sete Povos das Missões, apesar de ter sido colonizado por espanhóis. E Sacramento ficará com a Espanha, apesar de ter sido colonizada por portugueses. Isso para evitar uma descontinuidade territorial. Senão nós teríamos aqui, olha, domínio português, português. A hora que chegasse nessa área, o domínio seria espanhol. Aí, a hora que viesse para cá, o domínio seria português. Isso geraria uma descontinuidade territorial. Para evitar isso, eles fizeram uma troca de figurinhas aqui pelo Tratado de Madrid. Aí, aqui um mapinha mais claro, mostrando para vocês a região, né? E olha aqui por onde passava o Tratado de Tordesilhas, para você ter uma ideia de toda a ocupação, toda essa parte que você está vendo aqui em cinza, pelo Tratado de Madrid, vai oficializar o domínio português sobre a região. Acho que assim ficou mais fácil de visualizar. Tranquilo? Muito bem. Depois nós vamos ter o Tratado do Pardo, em 1761, que tornou nulas as disposições do Tratado de Madrid, porque Espanha e Portugal se desentenderam e aí o Tratado de Madrid foi cancelado. Quer dizer, novo problema lá na região. Entre 1756 e 1763, nós tivemos a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França na disputa por áreas coloniais. E Portugal ficou do lado da Inglaterra e a Espanha ficou do lado da França. E durante esse período dominaram áreas ali em Santa Catarina. Dominaram a região ali de Santa Catarina, região de Laguna. E isso vai obrigar, mais tarde, terminada a guerra, a vitória da Inglaterra, portanto, a França e a Espanha foram derrotados, isso vai obrigar, mais tarde, o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Tá? Por esse tratado, Portugal e Espanha vão estabelecer o seguinte:
Em linhas gerais, os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid voltavam a valer. Tá? Mas Portugal perderia regiões ali no extremo sul do Brasil, inclusive ali em Santa Catarina. Isso só vai ser resolvido pela Convenção ou Paz de Badajoz, em 1801. No Acordo de Paz, houve um conflito entre Portugal e Espanha, no finalzinho do século XVIII, e aí o acordo vai ser o Tratado de Badajoz, que vai envolver o Acordo de Paz entre Portugal e Espanha, inclusive envolvendo aqui o Brasil. E aí, para resolver a questão, o Tratado de Madrid foi retomado integralmente. Então, sobre o Tratado de Badajoz, referente ao Brasil, aqui é muito simples. Ele retoma na íntegra o Tratado de Madrid e a questão aí é relativamente resolvida. Beleza? Vamos entrar agora aqui um pouquinho, pessoal, na parte da mineração, né, na economia mineradora aqui no período colonial no Brasil. E aí falou em fase mineradora no Brasil colonial, o período de ouro, o século de ouro é o século XVIII. Perfeito? O século de ouro, século XVIII. Muito bem, vamos lá. Então, com a expansão dos bandeirantes, eles acabaram, né, penetrando no interior do território, descobrindo metais preciosos na região de Minas Gerais. Essa exploração mineradora rapidamente se converteu, no período do século XVIII, na principal atividade econômica da colônia. Né? E aí vai mexer, vai movimentar muito o modo de vida colonial. As primeiras descobertas de ouro já datam do final do século XVII. Veja, desde o século XVI já encontrou-se aqui uma quantidade ínfima, quer dizer, pequena de ouro ali nas regiões de São Paulo. Você já tinha garimpeiros no século XVI, mas em grande monta, em grande quantidade, no final do século XVII. Né? E é justamente a época em que o açúcar, em função da expulsão dos holandeses do Brasil, né? O mercado do açúcar na Europa ficou muito limitado, é justamente o momento em que o açúcar está em crise. Perfeito? Olha, as notícias da descoberta atraíram milhares de imigrantes europeus e também aqui internamente de colonos de outras regiões. Vai haver um rush, uma corrida para a região mineradora. A chegada dos portugueses, atraídos pelas descobertas, né, do ouro, de prata, intensificou o processo de povoamento do interior do Brasil. Então, a mineração ela vai colaborar para uma efetivação não só da penetração, mas também da fixação de elementos no interior do Brasil. É o que vai marcar o início de colonização de áreas como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Né? Essa região centro-sul do Brasil, centro-oeste do Brasil, vai sendo ocupada inicialmente graças à mineração. A ocupação no interior já vinha ocorrendo desde o período da União Ibérica, né? Pois o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravarem lá os sertões em busca de indígenas no interior do território. As primeiras regiões auríferas foram descobertas em Minas Gerais. Né? Depois, Mato Grosso, com Pascoal Moreira Cabral, 1719, e em 1722, em Goiás, com Bartolomeu Bueno da Silva Filho, vulgo Anhanguera. Muito bem. Olha aí, a corrida pelo ouro provocou um conflito entre portugueses e os locais, os bandeirantes paulistas, né? Porque os paulistas se viam no direito de explorar com privilégios a região, já que eles tinham descoberto aquela área, aquele domínio. Porém, isso levará a uma guerra chamada Guerra dos Emboabas. Emboaba é a linguagem nativa para forasteiro, para estrangeiro. Isso entre 1708 e 1709. Com a intervenção da coroa portuguesa, os emboabas, os portugueses, venceram, mas garantiram aos paulistas que, se eles penetrassem mais para o interior e descobrissem ouro, riquezas, eles teriam privilégio para explorar a região mais ao interior. Né? Então, fez essa promessa aí aos paulistas, né? Após terem sido derrotados na Guerra dos Emboabas. Perfeito? Muito bem. Agora, como eu disse a vocês, desde o século XVI já tem uma pequena exploração de ouro, mas era algo bem pequenino.
mas mesmo assim já havia uma legislação cobrando o quinto, cobrando a quinta parte, né? Ou seja, 20% do ouro explorado, né? Mesmo sendo uma produção assim pequenina, né? Isso na região do litoral paulista. Perfeito? Agora, com a descoberta em grande quantidade de ouro, foi necessário fazer um regimento, uma lei mais efetiva, será o chamado Regimento Geral das Minas ou Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores, Oficiais Deputados para as Minas de Ouro, ou simplesmente Regimento Geral das Minas de 1702. Esse regimento se manteria até o término do período colonial, apenas com uma ou outra modificação, né? Para fiscalizar, dirigir e cobrar o quinto nas áreas de mineração, criou-se a intendência, esse órgão aqui, a Intendência de Minas, sob direção de um superintendente em cada capitania. Né? Óbvio, nas capitanias em que se descobrisse ouro. Esse superintendente era subordinado diretamente à coroa portuguesa. O descobrimento de jazidas era obrigatoriamente comunicado. Se não comunicasse, seria crime de lesa majestade, crime contra a coroa, que poderia ser punido tanto com a extradição, né, para ser exilado, ou, às vezes, em condições mais fortes, a pena de morte, por enforcamento. Né? Então, descobriu o ouro, o que tem que fazer? Comunicar a superintendência das minas. Certo? E aí vão funcionários, vão os guarda-mores até a região, para fazer a demarcação do local onde foram descobertas essas áreas. Né? E aí eles vão dividir essa região em lotes, as chamadas datas. O que são as datas? Lotes que seriam distribuídos entre os mineradores. O minerador que havia descoberto a jazida, ele tinha assim a predileção, né? Ele tinha o direito de escolher as duas primeiras datas para que ele explorasse. Enquanto que o guarda-mor, né, que é a autoridade lá do superintendente, escolhia a outra para a fazenda real, que depois a vendia em leilão. Muito bem. Agora, depois disso, o restante da área vai ser distribuído em lotes, proporcional ao número de escravos que o pretendente minerador, né, aquele que pretendia explorar, tivesse. Aqueles que tivessem mais de 12 escravos recebiam uma data inteira, em torno de 3.000 metros quadrados, para explorar. Os que tinham menos de 12 escravos recebiam apenas uma pequena parte de uma data. Os demais lotes eram sorteados entre os interessados, que deviam dar início à exploração num prazo de 40 dias. Passados esses 40 dias, perdia a posse daquela área. Podia vender a data, essa área de mineração? Poderia vender, né? Mas somente se autorizada e devidamente comprovada a perda de todos os seus escravos, né? Aí sim ele poderia fazer a venda. Nesse último caso, o minerador só podia receber uma nova data quando tivesse outros escravos. Se ele perdesse de novo, aí definitivamente ele não teria mais o direito de receber outro terreno. Então era possível vender, era possível fazer uma permuta, mas desde que tivesse autorização, ou em casos muito especiais. Né? Vamos supor, todos os escravos de um minerador teriam morrido. Então, ele, para continuar, teria que ter novos escravos. Apenas uma vez ele poderia ter um outro lote. Depois disso, não. Pessoal, a partir de 1580, foram criadas as casas de fundição, né? Que era para fundir o ouro. Tá? Isso ainda no século XVI, para realizar um controle de onde era deduzido o quinto, era retirado 20% desse ouro para a coroa portuguesa. Perfeito? Muito bem. Isso desde 1580. Depois, passado um tempo, a casa de fundição perdeu muito do seu efeito. A coroa portuguesa preferiu cobrar a captação. Então, de acordo com o número de escravos que o minerador tinha, se fazia assim uma estimativa da produção de ouro e em cima disso é que se cobrava os 20%, que se cobrava a quinta parte. Isso vigorou entre 1734 a 1750. Né?
Mas o Marquês de Pombal eliminou definitivamente essa cobrança, porque ela gerava muita reclamação dos mineradores, porque aquela estimativa feita em relação à produção de cada escravo era muito elevada. Então, isso gerava realmente problemas. O Marquês de Pombal ele vai modificar isso aqui, vai extinguir esse processo e vai aprimorar a cobrança do quinto por meio das casas de fundição. Né? Culminou com a chamada derrama, porque ele vai estabelecer a lei das 100 arrobas. Então, agora não é mais captação. Tá certo? Não é mais captação. É o seguinte, a área mineradora terá que produzir em tributos 100 arrobas anuais de ouro. Isso aqui vai dar 1,5 toneladas de ouro por ano. O que faltasse para completar essas 100 arrobas seriam cobradas dos habitantes da região. Aí o tributo chamado derramo, né, que é a cobrança daquele resquício, daquele resíduo que não foi pago aqui pelos habitantes da área mineradora. Isso foi implementado pelo Marquês de Pombal. Havia duas formas de extração aurífera, a lavra e a faiscação. As lavras eram empresas mesmo, grandes, com grande número de escravos, utilizando técnicas mais aprimoradas, exploravam as grandes jazidas. Tá? O trabalho livre praticamente não existia, e o índio praticamente também não era utilizado. Utilizava-se mesmo a mão de obra africana. A lavra foi um tipo de extração mais frequente na fase do apogeu do ouro. Né? À medida que o ouro ia se escasseando, essas áreas iam sendo tomadas pelos faiscadores, que vão pegar ali a rebarba, o restinho. Né? Então, a faiscação era pequena extração, representada pelo trabalho, normalmente de um garimpeiro, no máximo com 1 ou 2 ajudantes, e a faiscação era nômade, né? Reunindo muitas vezes vários garimpeiros independentes num local que era liberado para que eles pudessem explorar, normalmente um local em que a grande mineração já tinha extraído o grosso do ouro, eles iam lá para tentar achar um restinho que ainda tivesse de ouro na região, mas que não compensava um grande investimento. Né? Alguns escravos também serão faiscadores. Nos dias santos, feriados, eles eram autorizados a explorar. E se eles encontrassem ouro, isso talvez pudesse garantir a compra da sua alforria. Também conhecida como faisqueira, essa atividade se realizava principalmente em regiões ribeirinhas, né? É o chamado ouro de aluvião. No Brasil não se explorou muito ouro de rocha ou mineração de morro, apesar de terem tido algumas. Mas a base da exploração era realmente o ouro de aluvião, que é esse que vai explorar o leito dos rios, dos ribeirões, para se explorar o ouro. A faiscação sempre existiu na mineração aurífera na colônia, tornando-se mais intensa no período da decadência das minas, surgindo então o faiscador, que aproveita as áreas empobrecidas e abandonadas. Esse cenário torna-se mais comum pelos fins do século XVIII, que é quando o ouro já está entrando em decadência, em declínio. Houve também extração de diamantes, ali na região entre Bahia e Minas Gerais, né? Na Chapada Diamantina, no Vale do Rio Jequitinhonha. Perfeito? Ali também vai se explorar. A princípio, muita gente nem tinha conhecimento do que era um diamante, muitos mineradores não conheciam. A criação do primeiro regimento para diamante estabeleceu como forma de cobrar o quinto sistema de captação. Então, de acordo com o número de escravos, se cobrava ali, estimava-se o número de pedras na região. Isso aqui gerou um problema muito sério, o contrabando era muito grande. Né? O principal centro de extração foi o Arraial do Tijuco, a atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e foi elevado à condição de distrito diamantino. Tinha um intendente subalterno à coroa portuguesa. A partir de 1734, visando o maior controle sobre a região, porque o contrabando era muito grande mesmo, foi estabelecido um sistema de exclusividade na exploração de diamantes por um único contratador. Então, a coroa portuguesa vai terceirizar para que alguém administre aquela área. O primeiro deles foi um milionário, em 1740, o português João Fernandes de Oliveira, que, quando chegou aqui no Brasil, se encantou por uma escrava, Chica da Silva, que se tornou sua companheira. Né?
e ele a elevou na condição de uma senhora respeitável, né? Uma história que ficou famosa, a história de Chica da Silva, ali no distrito diamantino. Devido ao intenso contrabando e sonegação, e também ao elevado valor do produto, em 1771 abandonou-se aquela ideia do contratador, de uma terceirização, e aí a coroa portuguesa resolveu fazer a exploração diretamente. Aí o controle vai ser direto da coroa portuguesa, isso até 1832, até porque depois disso a extração de diamante ela foi entrando em declínio, né? O produto foi chegando ao seu final, foi se escasteando. Muito bem, sociedade e cultura, né, na mineração. O ciclo do ouro e do diamante foi responsável por profundas mudanças na vida colonial. Ok, pessoal? Olha, em 100 anos a população cresceu de 300 mil para 3 milhões e um deslocamento de aproximadamente 800 mil portugueses para o Brasil. Houve a intensificação do comércio interno, então gerou um mercado consumidor interno, né? Inclusive favorecendo o desenvolvimento da pecuária no sul do Brasil para o fornecimento de carne para as áreas mineradoras. Houve também um tráfico interno de mão de obra escrava, porque com a crise da cana-de-açúcar no Nordeste, os senhores acabaram vendendo esses escravos para a área mineradora na região centro-sul do Brasil. Calcula-se que cerca de 600 mil negros africanos foram deslocados do Nordeste, das lavouras da cana-de-açúcar, para a região da mineração. Houve transferência do social e econômico do litoral para o interior da colônia. Também houve mudança em 1763, pelo Marquês de Pombal, da capital de Salvador para uma área que estivesse mais próxima da região mineradora, que era o Rio de Janeiro. A vida urbana se torna mais intensa, surge um público leitor no Brasil, né? E aí nós vamos ter as escolas aí literárias com o arcadismo e o barroco no Brasil, também consumidores de artes plásticas, né? A pintura barroca também vai fazer grande sucesso nesse período aqui no Brasil, e o mercado interno, e uma sociedade, se comparada à sociedade açucareira, uma sociedade mais flexível que a sociedade açucareira. Embora mantivesse a base escravista, a sociedade mineradora, em relação à açucareira, tem um comportamento urbano, é menos aristocrática e intelectualmente mais dinâmica. Era comum no século XVIII que o grande minerador fosse também um grande latifundiário. Então, a própria camada dominante ela é heterogênea, quer dizer, o cara exerce mais de uma atividade, diferente da sociedade açucareira, em que você tem o senhor de engenho, poucos trabalhadores livres e a grande massa de mão de obra escrava. Então, agora foram surgindo segmentos médios. Dá uma olhadinha aqui nessas pirâmides. Ó. Na sociedade mineradora, você tem grandes mineradores, você tem autoridades reais, você tem grandes latifundiários. Você surge aqui um segmento médio da sociedade com homens livres, os tropeiros, né, aqueles que transportavam gado, transportavam alimentos, né, com seus cavalos, os oficiais, os elementos responsáveis pela administração, soldados, padres, comerciantes, profissionais liberais, né, advogado, dentista, médicos, muitos práticos, nem eram formados, mas que exerciam essa função, além de pequenos mineradores e pequenos comerciantes. E a grande base ainda é escrava. Na sociedade açucareira, você vê que é uma sociedade mais estática, menos dinâmica. Você tem os senhores e escravos e dependentes. Perfeito? Houve o surgimento de um grupo intermediário, né, de pequenos comerciantes. Segmento abaixo desse eram homens livres pobres, brancos, mestiços, negros alforriados, libertos, que eram faiscadores, como a gente já falou, vão tentar pegar a rebarbazinha ali de áreas mineradoras, ou então eram aventureiros, desocupados, biscateiros. O que é biscateiro? É o mascate, é o que vai mascatear, né? Vai vender serviços, produtos. A base social permaneceu formada por escravos, né? 70% da população da área mineradora constituída por escravos. Bom, é nesse contexto que a gente tem a administração do Marquês de Pombal, né? No contexto do despotismo esclarecido
que foi aquela mescla que alguns estados absolutistas fizeram, aquela mescla que foi feita entre iluminismo e absolutismo. Lá em Portugal, o rei Dom José nomeou o senhor Sebastião de Carvalho e Melo como Marquês de Pombal e como seu ministro. O Pombal combinou ações que reforçavam políticas mercantilistas, né, com alguns conceitos iluministas. Visava modernizar e dinamizar a administração e economia em Portugal. Isso vai gerar oposição da nobreza e do clero, que eram parasitários, né? Eles não queriam essas mudanças. Bom, o Pombal determinou a criação de companhia de comércio do Grã-Pará, Paraíba e Pernambuco. Tá? Na região norte, estimulou a ampliação das plantações de algodão, para fornecer algodão lá para a Inglaterra, em plena Revolução Industrial. Né? Na região das Minas, os mecanismos de controle, como a lei das 100 arrobas, para controlar o contrabando na região mineradora. Expulsou os jesuítas de Portugal e também do Brasil, porque entendia que o controle que eles tinham sobre a educação era excessivo. Interferiu nas guerras guaraníticas, expulsando os jesuítas do Brasil e proibindo a escravização de índios, tá, no período. Okay? Pombal estabeleceu que os jesuítas fossem expulsos do Brasil e que não tivessem à frente de instituições do ensino. Estimulou também a educação, criou um tributo chamado subsídio literário para financiar a educação, já que ele tirou das mãos da igreja o domínio da educação. Certo? E, entre outras ações do Pombal, estão a extinção definitiva das capitanias hereditárias do Brasil. Então, ele elimina as capitanias hereditárias, elas passam a ser agora capitanias da coroa, eliminou o intermédio de um privado, de um particular, proibiu a escravidão indígena, como eu falei há pouco, estipulou que a distinção entre cristãos e novos convertidos ao cristianismo, normalmente judeus, fosse eliminada, porque se fazia essa distinção em Portugal, ele eliminou isso, e ele transferiu a capital de colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Após a morte do rei Dom José, a nobreza e o clero se articularam em torno da sucessora de Dom José, sua filha, Dona Maria I, que mais tarde teria problemas mentais, ficaria conhecida como Maria Louca. É a mãe de Dom João VI. Né? Em 1777, quando o rei morreu, Dona Maria, influenciada por clero e nobreza, vai simplesmente revogar aquelas medidas do Pombal e vai destituí-lo do cargo. O Pombal sai de Portugal, né, porque ele temia ser perseguido, e vão ser revogadas várias das suas medidas. Por isso, a Dona Maria ficará conhecida nesse momento como a viradeira. Por quê? Porque ela vai revogar várias das medidas do Pombal. Beleza, pessoal? Olha aí, era isso que nós tínhamos para você aí sobre esse processo de penetração da mineração, da administração do Pombal. Espero que você tenha entendido. Leia os seus textos, faça os seus exercícios, continue firme nos seus estudos. Um grande abraço, tchau, até o nosso próximo encontro.